Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. Apresentação: Eliel Almeida. Sextou, bebê! Cá estamos, hein? Sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Estamos no ar para mais um Arena CBN. Vamos juntos até às 5 horas da tarde para trazer muita informação para você. Tá acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Pré-derby, hein? A partir de hoje, de ontem, depois dos 4-0 do Bugre para cima do Água Santa, só se fala em derby na capital das Andorinhas. Na terra campineira, a cidade de Campinas. Hoje é dia de esmiuçarmos o derby, de falar de tudo do derby. E eu não quero saber de muretas aqui, não. Eu quero. Hora que eu perguntar o resultado do jogo, eu quero o resultado do jogo sem mureta. Quero ver. E o empate não é um placar válido. Já vou deixar claro. Pode parar. Não é um placar válido. Então agora, vão ter que indicar. Vocês vão ter que indicar ou Ponte ou Guarani. Eu não vou fazer isso. Sem mureta. Não aceito mureta nesta emissora. Eu não vou fazer isso. Vai fazer sim. Eu não vou fazer isso. Eu não estou pedindo. 4h08. Cartão de visitas. Vamos começar o nosso Arena lá em cima. Ponte Guarani é o nosso tema e atenção. Palpitão do Arena premiado. Os ouvintes que acertam. De novo? Não é caneco. O negócio é bom. Não, pode ser caneco. Você escolhe lá se você vai querer caneco ou tulipinha. Eu quero. O quê? É, tulipinha de. Então, peraí, tem coisa boa. Tem coisa muito boa. Então, peraí, o que aconteceu? Tem coisa. Você enlouqueceu. ontem falou que precisávamos mudar. Sim. Não dava pra ser só caneca. Mas o pessoal pediu um prêmio mais pesado. Eu pensei em colocar concreto na caneca. Não vai ser Meio quilo de macarrão. cabelo de prêmio. Não vai ser. Meio quilo de macarrão. Vamos lá. Atenção. A partir de agora, valendo o WhatsApp da CBN 991869070. Que será, hein? 991869070. Quem acertar o palpite do derby, o placar do derby, tem que acertar o placar. Vem falar, a Ponte vai ganhar, o Guarani vai ganhar. Não, tem que falar o placar, tem que ser certeiro. Vai concorrer a um voucher de trezentão pra consumir no Giovanetti. Quê? Eu gosto disso. Como é que é? Você não pode participar. Eu não posso participar. Os acertantes do placar mas isso vão concorrer a um voucher de trezentão pra ir, ó. Trezentão? Ir num almoço, ir num jantar, ir onde quiser. Mas, Eliel, peraí. Vale bebida? Tudo, R$300 você gasta como você quiser. Não tem lá exceção, não isso. Pode isso, servir, isso. não pode, não. Você pode gastar os R$300 como se não houvesse mais amanhã. E como você quiser, quer gastar só em chopp, quer gastar só em comida, fica à vontade. Em qualquer Giovanetti? Em qualquer um dos três, seja no Cambuí, na Rosário ou lá no shopping lá no Dom Pedro. Qualquer um, vem aqui. R$300? Vai retirar um voucher de trezentão. Qual que é o telefone mesmo que pode participar? 991869070. Eu não ouvi o que eu ouvi, Ouviu? 991869070. Você vai mandar o seu nome e o placar do derby. Então, aqui é o João Alberto tá falando, eu acho que a Ponte ganha 2-1. Aqui é o Zezinho Gonçalves, eu acho que o Guarani ganha 2-1. 90-70. Os palpites acertantes, vamos supor, Cabelo, que na segunda-feira chegamos aqui, 15 pessoas acertaram que seria o vencedor por 1-0. Entre esses 15, nós vamos sortear trezentão do Giovanetti. Maravilha. Pode sortear 250 e eu pegar 50? Não pode. Tá bom, tudo bem. Mas o ganhador pode convidar a gente. Mas é claro. Pode convidar a gente. Aliás, hoje almoçamos todos juntos e foi uma grande festa. Foi maravilhoso. Então, se você quer companhias agradáveis, chama a gente. Só não pode servir macarrão, porque o cabelo amassa. Quase fomos presos. Mas, manda aí. Palpitão do derby premiado, trezentão do Giovanetti. Quem teve a ideia?
91869070. Foi a sua ideia? Fui eu. Parabéns. Não vale áudio, tá, gente? Tem muita gente mandando Só áudio. texto. Não vale áudio, Só só texto. Texto. Escreve aí o texto, tá bom? Tá bom. 991869070, palpitão do derby premiado. Ai, que nervoso. Presentão do Giovanetti. Manda aí. Carlão tá nervoso, Boa hein? tarde, meu caro. Ó, tem um monte de gente mandando áudio. Não vale áudio, gente. É só texto. Placar e o vencedor e o seu nome. Não vale áudio. Combinado? Boa tarde pra você, Cabelinho. Tudo bem? Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chave, toda a nossa audiência. Estamos aí de novo, revigorados, é bem verdade. Depois do almoço, inclusive, farto. Alguns revelaram entusiastas da massa, outros das frituras. Das proteínas. Das proteínas, mas foi muito agradável. Foi maravilhoso. Assim como o Sarkov que volta. Todas as vezes que eu divido momentos de resenha com vocês, eu entendo porque passamos pouco tempo juntos. É verdade, é verdade. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Cara, hoje eu desidratei. De chorar de tristeza, não, de alegria. Que o quinto porque, dia útil não faz. Cara, é uma diversão. Caindo numa cesta. Pingou, né? Olha, E sem o Pix funcionar, hein? Cara, o William Cabelo é uma lenda. Ele é. É uma lenda, cara. É sensacional. Boa tarde, Lupeta. Boa tarde, Eliel. Tudo bem, Fábio Chave? O Fábio Chave não tá bem, não. Fábio Chave, o menino foi vendido. Brincadeira. O menino já vai embora. Primeiro deixa eu mandar um abraço aí pro Fábio Chave. Calma aí, Deve só tá um triste, minutinho. por que será, hein? Não tá triste, não. Segura aí, ouvinte. Mas precisa ensinar o menino a bater pênalti. Canhoto não vira o pé. Canhoto no bate cruzado. Canhoto virou o pé. Já era. Deu errado. Tem que bater cruzado. Ensina o menino a bater pênalti. Aliás, o Allianz Parque alagou 2 vezes, né? Com a chuva e com a choradeira, hein, Chave? E aí, Eliel? Boa tarde, ouvinte CBN também. Um grande clássico ontem, realmente. O Palmeiras sai com uma sensação de Derrota. de podia ter ganho, né? De podia ter sido melhor com esse pênalti, realmente. Por ter jogado quase todo o segundo tempo com um a mais também, né? Mas um grande clássico ontem, mostrando mais uma vez, porque eu escolhi o Hugo Souza. Vocês reclamaram quando eu escolhi o Hugo Souza no cara a cara ontem. Só que escolheu o Estevão no lugar do Yuri Alberto, né? Ué, mas o Yuri Alberto foi expulso, né? O Estevão ficou fez gol, ué. Fez gol, chutou a bandeirinha. Foi dar malandrão, acabou se ferrando, né? Calma, cara, mas eu vou falar a verdade pra você. O Everton tava muito fácil fazer aquele gol. O Everton tava defendendo a trave. Se ele tá defendendo a trave, é óbvio que o cara ia bater lá no outro canto. Tava muito fácil fazer aquele gol. O Everton, ele tem os seus momentos. Ele fez uma defesaça ontem num chute do André Ramalho. Mas depois entregou o jogo. Aí não. Mas enfim, né? Ó, parabéns pra drenagem do Allianz Parque, hein? Não, tô falando sério, tô zoando não. Muita gente compartilhou lá o cara pisando lá na água e tal. Só que depois, 5 minutos depois que terminou a chuva, o gramado tava impecável. Essa que é a grande verdade. Drenagem do Allianz Parque, maravilhosa, e tudo isso pronto pro evento de carnaval que vai ter lá nesse fim de semana. Porque pra jogo, pô, é sacanagem, sabe? A gente sabe que foi feito na parceria, que tudo que tá no papel e dinheiro que entra é bom, mas, pô, um derby Palmeiras e Corinthians pra 30 mil testemunhas é muito pouco, Fábio Chave. Conversa lá com o cara que você almoçou ontem durante o programa. Vocês precisam organizar esse motim aí mesmo, velho. Realmente, isso tem sido um problema da torcida. A torcida tem reclamado bastante também, né? Já virou palco, figura comum já nos jogos do Palmeiras. Palco já virou, mesmo. Da partida. Acaba sendo uma coisa que a torcida tá ficando bronca realmente, e não é de hoje, né? É a eterna briga do futebol, a paixão versus o rendimento, né? O dinheiro, a entrada de dinheiro. Não tem jeito. Não tem. É complicado, dói. Eu acho que quando bate no coração do torcedor, dói. Um Corinthians e Palmeiras pra 30 mil, aquele tapume, né? Dói. A cena é feia, né? A imagem é feia, né? Porque a plástica fica... Você não vê torcida, você vê um verde lá, e antes deixava aberto. Agora que tá tendo a ideia de colocar aquele TNT, né? Nem sei o nome do tecido lá, pra poder ficar menos feio, digamos assim. Mas é chato. É chato. Um estádio de dimensões de um Allianz Parque, em que você poderia ter ali 45 mil pessoas, 40 mil pessoas, você ter que se limitar por conta de eventos que o Allianz Parque é feito para ser casa de show e estádio de futebol. Sim. Mas nessa, o Palmeiras tem sempre saído prejudicado, verdade seja dita, né? Nos outros estádios, o Morumbi também tem show. Sim. No Morumbi. Em Itaquera não teve, mas de vez em quando, teve no evento da como que é? Da NFL, lá, né? Sim, futebol americano. Teve um evento lá.
No outro dia já estava jogando o Corinthians. É que o acordo, quer dizer, o Morumbi é inteiramente do São Paulo, né? O Química, a gente sabe dos problemas, mas é do Corinthians. O Palmeiras, o Allianz é do Palmeiras, mas tem essa... Os caras precisam fazer alguma coisa... O equilíbrio, né? Pra que não interdite aquela área. E vai ter show, beleza. Ele então, monta jogos, um palco, né? Uma estrutura e jogos, uma estrutura eu acho que monta e desmonta. Isso principalmente porque não afetaria a parte econômica, exatamente. Né, agora, e outra coisa, né? Jogos e jogos, né? Uma coisa é Palmeiras e Quixeramobim. Aí beleza, outra coisa é Palmeiras e Corinthians, né? E outra, vamos ser honestos, aquele palco lá é estrutura metálica pré-montável. Os caras vão montando. O jogo foi ontem. Sim. O evento é amanhã. O evento lá de carnaval é amanhã e domingo. Precisava daquele palco ontem? Não poderia ter mantido só a base e subir as estruturas. Ou logo terminando o jogo. Começa já na madrugada e hoje já estaria pronto uma hora dessa. Porque é isso que você falou, Carlão. Tudo bem. O futebol brasileiro ele tem os seus momentos, tem as suas nuances, as suas diferenças pro resto do mundo, mas não dá pro clube só pagar. Só no do clube? O Palmeiras, ele fica muito prejudicado, né, com esse acordo, né? Com porque certeza. Vira e mexe, sempre tem esse problema. Fica eu não sei, refém, né? E coincidência ou não, é sempre jogo de Libertadores, clássico. Jogo decisivo, verdade. Final de campeonato. Já teve semifinal de Paulista que o Palmeiras tinha um palco lá, não tinha o que fazer. Eu acho que já teve final. É isso. Final de Paulista com o palco lá. Desculpa, gente, mas... nesse momento, o Palmeiras está sendo prejudicado. Né? Fica refém, né? O contrato, quem assinou, pelo jeito, não era palmeirense, né? Mas, enfim. 4h18. E nem os conselheiros, né? Esse nunca foram. Tá valendo. Trezentão do Giovanetti pra quem acertar o placar do jogo. Vai concorrer trezentão. Não vale áudio, hein? Não vale áudio, só texto. Nome e o placar. Mas não vai dizer assim, aqui é o José, acho que vai dar 2-1. Mas 2-1 pra quem? Aí vai ficar difícil, né? Sapou o nome. Não vale áudio, só em texto. Manda aí pra gente, porque é o Arena Pré-Derby. Nós vamos esmiuçar tudo do derby. E os dois vindo com vitória. Os dois vindo bem no Campeonato Paulista. Os dois sem pressão de rebaixamento. Os dois sem a necessidade desesperada de precisar dos 3 pontos. E os dois jogando livre, leve e solto. Apesar que o Bugre, na minha opinião, tem a vantagem de jogo, como você disse hoje no nosso almoço, Cabelo. Mas nós vamos falar mais dos detalhes de Ponte e Guarani já. Vamos começar o... não, tem a música do sarcófago. Né? Mas então... Porque hoje, vamos lá. É um sarcófago especial. Muito especial. Ontem, nós trouxemos um jogo emblemático em que a Ponte venceu o Guarani. Sim. E hoje nós vamos trazer um jogo emblemático em que o Guarani empatou com a Ponte. Eu trocaria a palavra emblemático por histórico. Histórico. Singular. Ontem, pra vocês entenderem a preferência dessa bancada, ontem trouxemos uma vitória histórica da Ponte sobre o Guarani. Certo. Hoje vamos trazer um empate histórico. Não é mas empate. enfim. Não, é uma vitória do Bugre. É uma vitória. É uma vitória do Bugre. Então tá do bom. Guarani. Mas assim, o que a gente... Não aconteceu hoje, tá? No dia 7. Não. Ele aconteceu em um passado. outro dia, no passado. Só que a música... Ela é presença garantida aqui no sarcófago, né? A música que o William Cabelo separou e que aconteceu no mesmo ano, que ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, é essa aí, ó. Vamos ouvir, DJ Bolacha. Olha, Gilberto Gil. Gilberto Gil que vai dar uma descansada, né? Vai dar uma... Como hoje o programa tá mais volumoso, mais em todos os termos, né? Principalmente depois do nosso almoço. Só essa palhinha da música. Tá certo ou não tá certo, Eli Almeida? Tá certo, perfeito. Roubaram também, hein? O quê? Roubaram? Que bom. Vamos então pro jogo? Não, é depois só. Não é agora, né? É, agora não. Então vamos pro ar. O Arena começou. Bora! Arena CBN. Oferecimento: comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Up Men 0800 591 2223. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Oitava Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse multirãoregional.iptv.com.br. Juntos podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. Oitava Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. 4h24 de volta com a Arena CBN. Quer ver só a galera que já tá tentando concorrer aos trezentão do Giovanetti? Rapidinho. Não. Boa tarde, seus mal acabados. O Guarani mata esse jogo com 25 minutos do primeiro tempo. 2-0. Cristiano Lange, concordo contigo. Antônio Wilson, 2-0 para Macaca. Dá um espaço aqui rapidinho. Cristiano Gomes, dessa vez a Ponte ganha, 1-0 para Ponte. 2-1 para Ponte Preta, Marcelo Fraga. Aqui é a Marli de Campinas. Nesse domingo o resultado será Guarani 3, Ponte Preta 1. Geraldo de Hortolândia, Guarani 2-1. Wagner de Hortolândia, Ponte 2-0. Roberto tá mandando aqui, 2 do João Marcelo, 3-1 pro Bugre. 3-0 pro Guarani, Clésio Palhares. Samuel de Góis, Ponte Preta 2-0. Bruno, 2-1 pro Guarani. Sérgio Celestino, 3-2 pra Ponte Preta. JP de Moraes, 2-0 pro Bugrão. 3-1 Ponte Preta. Roberto, é o Rubens de Sumaré. Paulo Diniz, Ponte Preta 2-0. Vinícius Alessio, 2-1 pra Ponte. Ponte 3-1 no Guarani. É o Francisco Balbino. Luiz Gustavo, 2-1 para Ponte. Fernando Pazinato, 3-1 para o Guarani. Ricardo Badan,
Me chamo Ricardo, isso, Ponte Pretano de Campinas. Palpite dele é 0-0, hein? Aí... Primeiro empate, hein? É o que mais tem. Primeiro a colocar um empate, hein? Acho que não vai ser sem gols, não. Neto Durlin, do Jardim Andorinhas. Onde fica o Jardim Andorinhas, Carlão? Não. Bom, melhor. 3-1 pro Bugrão. Carlos de Hortolândia, 2-1 pra Macaca. Guarani, 2-0, mandou o Luiz. Mandou outro aqui, Ponte Preta 2-1, Rafael Lopes, boa tarde galera do Arena, Gabriel Faustino de Valinhos, 2-1 pra Macaca, Marco Antônio, Guarani 1-0, Wilson Pedroso, Guarani 3-1, 2-1 pro Guarani, é o palpite do Regis, Ponte 3, Guarani 1, Rafael Caetano de Nova Odessa, Ponte 4-0, que isso, Luciano Vicentini, olha. Márcio Ferreira, placar 4-0 pra Macaca, ó, 2 4-0 seguidos, hein? Alfredo, Ponte 2-0. O Klaus provoca ódio pra ele mesmo. No lance do Yuri Alberto por simulação, ele poderia ter relevado verbalmente. Mas se fosse o contrário, você ia querer expulsão, né? Né? 2-1 pra Ponte Preta. Alessandro Cardoso de Piracicaba. O outro ouvinte aqui, Ponte 2-1. Mauro, na região do Campo Grande. Onde fica, ô Carlão? Campo Grande, John Boy do Lope. Segue. Gata a quinta e vai embora. Zé Rubens, Ponte Preta 3-1. Frank de Valinhos, conhece o Frank de Valinhos, Lucas? Só de vista. Frank, sempre conosco, aliás. 2-2, colocou o Frank aqui. Licério de Campinas, Ponte 3-1. Licério? Não, Licério. Licério. Pegaram o G dele. Silvana de Campinas, Ponte Preta 1, Guarani 2. O Fernando, o ouvinte tá perguntando se tem sorteio de pó de café. Você pode ir no Giovanetti beber o que você quiser, meu amigo. Os três então vai ser seu. Vou falar uma coisa pra você, se sortear um café até eu participo. Nossa, hoje é artigo de luxo. Ponte 0, Guarani 1, placar do Gilberto. Boa tarde, amigos, 2-1 pra Ponte Preta. Jonas Carneiro mandou aqui. Fala, pessoal, empate 1-1. Boa tarde, aqui é o Wilson Capelli de Vinhedo, 2-2. Guarani vai ganhar, 2-1. Paulino mandou aqui pra gente. Olá, galera, vocês são top com os dois times motivados. Acredito num jogo pegado e definido nos detalhes. 2-1, Ivan Oliveira de Jaguariúna. Gilmar de Sumaré, 2-1 pra Macaca. Geise tá mandando pra gente aqui, Guarani 1-0. Tem muita gente participando, mandando recado. Fique à vontade, ó. Até às 5 da tarde, você pode participar, mandando palpitão premiado aqui no Arena CBN. Quem vence o derby? Você vai mandar o seu nome e o seu placar. Você acha que dá Ponte? Coloca o placar. Você acha que dá Guarani? Ou você acha que dá empate? Manda aí, 991869070. 991869070. Você tem até às 5 da tarde para mandar. Antes da gente seguir com os assuntos, vamos deixar o Chaibe desabafar sobre ontem, vai? Põe no rádio. Chora, você tá aí todo sorumbático. Chora não, bebê. Todo tudo. Manda aí, põe no ar, vai. O Abel Ferreira escolheu 3 zagueiros para começar o partido de ontem contra o Corinthians, né? Foi um domínio do Palmeiras. Primeiro tempo, o Palmeiras teve muitas chances também. Estava conseguindo criar oportunidades. Fez o primeiro gol, poderia ter feito o segundo também. No erro individual do Rios, já na parte final da etapa, o Corinthians marcou o gol, cresceu também. Antes disso, tinha tido 2 oportunidades. E na segunda etapa, com o gol do Corinthians, o Ramon Dias acabou espelhando a equipe, colocando 3 zagueiros também. O Palmeiras se viu preso, mas depois da expulsão do Yuri Alberto, tentou com muito volume, mas sem criatividade. Não teve tanto perigo, mas dominou a partida. E no último lance da partida teve a oportunidade com o Estevão num pênalti, né? Sim. E o Hugo Souza conseguiu pegar o Estevão. O Estevão mudou a batida que ele sempre faz. Geralmente ele bate sempre em cima, no ângulo. Dessa vez foi rasteiro e contra um grande goleiro que está numa grande fase também. Se me permite. Pegar o segundo pênalti da semana. Só um minutinho. Isso. Já o jogo a gente viu, não precisava descrever o jogo inteiro. Era para dar a sua opinião sobre o jogo. Um detalhe. Você falou o jogo, você trouxe os melhores momentos, praticamente. Você fez uma rádio novela. Mas ontem eu falei que ia analisar a partida. Então, não, você não está analisando, você está trazendo o que aconteceu no jogo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tô com o Abel. Ontem, depois do gol do Corinthians, o Abel virou pro Richard Rios e aplaudiu. Porque o Richard Rios, ele é cheio de fazer essa gracinha, de pentear, de querer driblar, de dar sempre uma esticada a mais. Às vezes ele tem opção de passe como ele tinha, e ele é cheio de querer sair driblando, tocando, segurando. O Abel olhou pra ele e bateu palma, tipo assim, tá vendo, Bocó? Acho que ele já deve ter dado, né? Já deve ter dado broncas no Richard Rios.
É algo para se corrigir, né? Mas difícil de tirar, porque o Rios, ele é do futsal, né? Nossa, mas é chato, não aprende nunca. A torcida deve ter ido à loucura com ele, hein, Chaves? A galera falando que certeza. já tinha esquecido do Andreas Pereira com o Richard Rios, acho que voltou a lembrar, né? Apesar que o Andreas também entrega, então não adianta nada. Enfim. Ele, apesar de jogar muita bola, o Rios, ele é muito contestado por isso, né? Por ser mais ou menos, ele é adjetivado como peladeiro, né? Pela torcida do Palmeiras, acaba sendo um cara que parece que não tem muita harmonia com a partida. Boa. Vamos pro Repórter CBN? Antes de ir pro Repórter CBN, já começou, tá em operação em São Paulo para quem precisar, Rios entrega rápida. Chega ao seu destino em 5 minutos. Repórter CBN. da Saúde estabeleceu metas de qualidade de atendimento nos hospitais federais do Rio de Janeiro que passaram por mudança de gestão. A informação foi dada pela ministra Nízia Trindade, que visitou hoje o Hospital Federal do Andaraí, na zona norte da capital fluminense. A pasta repassou 150 milhões de reais à prefeitura. Está prevista ainda a incorporação de 610 milhões de reais à verba que a cidade recebe do governo para atendimentos de média e alta complexidade do SUS. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que conversas com os Estados Unidos não são uma coisa sensata, e a experiência mostra isso. Ele disse que Teherã faz concessões quando fechou um acordo nuclear, mas Washington não cumpriu o tratado e o presidente Donald Trump optou pelo cancelamento do texto. O líder supremo do Irã afirmou que o país vai revidar as ameaças americanas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Colégio Pio 12, turmas 2025, matrículas abertas. 4h34, Mário Quintino chega com a gente. Olha, tá se fechando um tempo, já tá caindo chuva pesada em algumas partes de Campinas e da nossa região. Tome cuidado, vai, Mário Quintino, porque a sexta promete ser de muita dor de cabeça pro motorista, hein? Pois é, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, já tem registro de acidente na rodovia dos Bandeirantes. Para quem vai em direção de São Paulo mais cedo, esse acidente aconteceu no quilômetro 70 em Itupeva. Para quem vai, então, em direção da capital paulista, a pista até foi liberada, mas ainda tem trânsito intenso. Então, atenção para você que vai em direção de São Paulo. Ainda na Bandeirantes, Eliel, para quem vem em direção do interior, também aconteceu um outro acidente envolvendo uma carreta na altura do quilômetro 34. Nesse trecho, a lentidão começa já no quilômetro 27, então atenção também, se você conhece alguém que está saindo lá da capital paulista, da região de Caieiras, já avise também dessa lentidão aí na Bandeirantes para quem vem em direção do interior. A rodovia Anhanguera acaba tendo lentidão também em direção de São Paulo, naquele trecho de Jundiaí, mas por conta do excesso de veículos. Então, atenção, principalmente do quilômetro 62 até o quilômetro 60. A gente observa também já, Eliel, a situação da Campinas-Mogi, que tem ponto de lentidão na chegada para Dom Pedro em Campinas, na região do Alphaville, e pela Dom Pedro, naqueles trechos que já costumam ter lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, a partir da Ceasa, e em direção de Atibaia e também de Jacareí, nas proximidades do Trevo de Souzas. Atenção por conta também, então, do excesso de veículos. Rapidamente, trazendo informações também da rodovia Santos Dumont, que tem um ponto de lentidão em Dayatuba, esse ponto de lentidão ali à altura do quilômetro 54, tanto para quem vai em direção de Itu, quanto para quem vem aqui no sentido de Campinas.
Eliel. Rapaz, vocês perceberam que o Mário vai trabalhar hoje. A coisa tá complicada, principalmente para quem quer chegar em São Paulo pelas 2 rodovias e ainda para o interior, a Bandeirantes também complicada. Daqui a pouco, no ponto final, a gente vai ter também informações do trânsito em Campinas e o tráfego nas nossas rodovias. Antes de se despedir, quem vence o derby, Mário Quintino? Olha, Eliel, vai ser 1-1, tá? Vou ficar em cima do muro mesmo. Frequento os 2 estádios, é melhor eu ficar em cima do muro. Tá bom, tudo bem. Como você não faz parte efetiva da opinião esportiva, eu vou liberar você, pode dar o empate. Agora esses mal acabados aqui vai ter que indicar um vencedor. Tá certo? Já já o Mário tá de volta no nosso ponto final. Não perca a peça Autobiografia Autorizada de Paulo Betti no Centro Cultural SESI Campinas, de 7 a 16 de fevereiro. Ingressos gratuitos em campinasamoreiras.sesiSP.org.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h38 de volta com a Arena CBN e o palpitão premiado segue, hein? Nilson Rocha 3-1 pro Guarani. Alberto Souza 1-1. Placar dele. Sérgio Marangoni 2-1 pra Ponte. Guarani 4-1 na Ponte Preta. Mandou aqui o André Luiz Marques de Nova Odessa. Guarani 2-1. Wagner Trevensoli da Vila União. Onde fica a Vila União, Carlão? Vila União, perto da Moreiras ali. Tá. Tudo é perto da Moreiras, John Boy, né? Ali. Tudo passa ali, né? Mas eu entendi. Ali. Se você passar ali, você chega lá. O resultado do derby será Ponte 2-0, Pedro. O outro ouvinte mandando, quando vocês fizerem esses tipos de almoços, manda o endereço e vamos só pra ouvir a resenha sem censura. Alexandre de Hortolândia. 2-1 pro Guarani. Foi legal. Alexandre, é capaz de você se horrorizar, você precisar de 7 meses num retiro espiritual pra fazer uma purificação depois desse almoço. Alexandre Galhardo, Guarani 2, Ponte Preta 3. Disputado. O Giovanni vai dar bugre 2-0. Gerson vai Bugrão 2-0. Leandro, 4-1 pra Macaquinha. É a nossa ponte, Carlão. Não, Leandro Ribeiro. Outro ouvinte mandando aqui, o Ricardo Manzoni, explicando que um palco daquele tamanho, ele precisa ser montado uma semana antes por conta dos laudos necessários lá no Allianz Parque, entendeu? Por isso que não deu. Então, mas o Ricardo, obrigado pela sua explicação. Né? Mas o que a gente está querendo dizer é que se ele montasse uma estrutura que já fosse montável e desmontável com um prazo mais rápido e que o Corpo de Bombeiros, claro, os órgãos responsáveis liberassem essa montagem e desmontagem num sistema mais moderno, talvez, seria melhor, né? Tipo, por que não fez igual os outros gramados lá, os outros estádios, né? Sai o gramado, entra a estrutura do show, né? Poderia se pensar nisso, tudo bem, talvez não tenha espaço, né? Pra tirar um gramado porque ali o Allianz já tem um shopping do lado, tem outro shopping atrás, mas enfim, poderia pensar numa situação melhor pro clube não ser só ele o prejudicado, né? Júnior Ivan, 2-1 pro Guarani. Giovana tá mandando aqui 4-2 pro Guarani. Fala, pessoal, que é o Álvaro Marcomini. O jogo vai ser 2-1 pro Bugrão. Amigos, será Ponte 3-0. Fábio Gonçalves. Ponte 5-1, Gramari. O Gramari foi com o coração total agora. Tá parecendo... Foi com força, o Carlão. Juliano de Campinas, Ponte 2-1. Gilson Amorim de Valinhos, Ponte 1, Guarani 2. Valdir Vieira, 3-2 pro Bugre com gol
no último minuto. Nossa, aí emoção. Dá muita emoção num jogo bacana. Metade da equipe não termina a transmissão, se for assim. Mas enfim. Vai ter um comentarista, então. Osmar Vigia de Barão, 2-2, Ponte Guarani. Matheus Boiago. Mateuzinho. 2-0 pra Ponte Preta. Boiago, Ponte Pretano. Cláudio. Conhece, Carlão? Conheço. Correligionário, né? Ponte Preta, 3-1 no Guarani. Ricardo, 2-1 pra Ponte Preta. Boa tarde a todos. Washington de Campinas, Ponte Preta, 2-1. João Vitor Martins, de Indaiatuba, 1-1. Fala, galera. Aqui, quem é o Juliano de Americana, Guarani, 2-1. Roberto Belucci. Ué, o tenista? Ou é o cantor? Verdade. Pode ser, hein? 2-1 pro Guarani. A APP 2, Guarani 1, Fernando Piva. Nossa, deu um raio aqui. Eu tô falando, o derby vai ser 2-1, Diego de Campinas. Mas pra quem? Pro Guarani. Ah, tá. Não, pra Ponte Preta. Então você, por favor. Eu preciso me corrigir aqui. Regina Rondelli, o resultado vai ser 2-0 pro Bugrão. Regina Rondelli, será que ela faz Rondelli? Faz. Marcelo Derby. Que gosta de massa, hein? 2-0 pro Bugre. 5-4 pra Macaca. Eu acho que pode acontecer, viu? É o Maciel, irmão do Maciel. Isso! É a turma do sofá, né? Dionéia de Oliveira. Eu sonhei que seria 5-1 pro Guarani. Meu Deus. Se foi isso aí, nossa, eu não me caibo. 7-3 pra Ponte. Quero acertar sozinho. Guilherme do Bonfim. André Frajola, 1-1. Esse vai ser um dos melhores derbys dos últimos tempos. O André tá colocando aqui, ó. Luzelene de Oliveira, 2-0 pro Guarani. Mandou aqui pra gente. Afonso de Americano, 1-1. André Andradas, 7-1 pra Ponte. André Andradas é legal. Tiago Vitor, 2-1 pra Ponte Preta. Everton de Campinas, 2-2. Outro ouvinte mandou a APP 2, Guarani 4. O Eduardo. O Derivaldo, 2-1 pra... Derivaldo não colocou. Ponte. Guarani pra Ponte. Não. Ele colocou Guarani 2, Ponte 1. Verdade. Ele é palmeirense. Natália Oliveira, Guarani 1-0 em cima da Ponte. Alô, Natália. Juninho de Montemor vai dar empate. José Seleguinho, 1-1. Josi Seleguinho, perdão, 1-1. Nossa, mas tá difícil hoje, hein? Sou Marcos Mafra. Guarani vai ganhar 3-2. Boa tarde, meninos. Juliana de Vinhedo. 1-1. Júnior, também 1-1. Aquela visão embaçada, sabe? Vai mandando, gente. De gordura. Vai mandando aí, ó. 99186. Que ele comeu hoje. Aquele refrigerante geladinho. Vou falar aqui, por favor. Vocês se contenham. Nós estamos ao vivo, não estamos numa mesa de bar. Ó, sabe o que é? É que o cara manda um palpite e se inverte. Aí depois ele ganha, aí reclama que, mas o cara leu errado meu palpite, que não mas sei o quê. O computador que vai fazer a apuração, só se contenha. Ó, o palpite... Tá salado no almoço hoje. Quem acertar vai concorrer a trezentão do Jovanete, hein? Ó, o Euler quer participar, Euler? Trezentão do Jovanete. Pô, vai bem. 991869070. Participa, se você ganhar, vamos junto. E se convidar a gente, ganha mais 100zão. Tá bom? 991869070. Não compensa. Levar todo mundo por conta, mais R$100. Não compensa. Não vai dar, não compensa. Manda aí, só tem até às 5 da tarde, hein, gente? 5 horas, hein? Vamos abrir o cara a cara do derby? Mas ainda tá difícil. A escalação tá bem incógnita, tá bem difícil. Então nós vamos correr um risco de errar muito. A gente corre risco de errar. Quais são as dúvidas da Ponte? A dúvida na Ponte, a gente não sabe quem vai ser o meia, por exemplo. O Elvis tá fora. O Serginho tá fora. Né? A Ponte ganhou um reforço de última hora, então, né? O Carlão que é o comentarista da rádio. Sem o Elvis. Vilhena? É sensível. Vilhena? Eu acho que vai o Vilhena. Okay, e a dúvida no Guarani é se ele vai manter esse time ou se ele vai colocar os caras que estão recuperados, né? Isaac, Matheus Regis, o próprio Anderson Leite, quem mais que voltou? O Caio Melo. Agora, então, mas ontem jogou bem. E aí? Eu acho que não vai ter mudança. E vai ser um Guarani, confronto interessante. O ataque do Guarani com a zaga da Ponte. O ataque do Guarani que tá bem ali com a molecada. E a zaga da Ponte contra os tiozão. Contra os tiozão da zaga da Ponte. Mas eu acho que a molecada jogou bem ontem, jogou, né? Rápido. E jogo fora de casa. João Marcelo, João Vitor. A Ponte deve até tomar iniciativa por jogar em casa e tal. O Guarani explorar as vulnerabilidades da Macaca. Os espaços com velocidade. Eu acho que o Maurício não vai mudar, não. Expectativa. Mas eu acho que dá pra fazer um cara a cara. Você tem 5 minutos, você espera pra eu montar aqui, mais ou menos? Monta aí. Rapidinho. Enquanto isso, quem chega melhor para o derby? Cabelo. Rapaz, tá muito equilibrado. Talvez a Ponte um pouquinho... não tem favorito. Embora a Ponte jogue em casa, com a força da torcida, que deve
lotar ou pelo menos chegar perto de esgotar os Cabelo, ingressos. tá tão equilibrado que as derrotas dos campineiros, a Ponte ela perde pro Corinthians, que é normal. O Guarani perde pro São Paulo, pro Mirassol e pro Palmeiras, que é normal também. O Mirassol é Série A. É Série A. Não é muito, não foge muito daquilo. Eu não sei, rapaz, vai ser muito equilibrado. A Ponte, talvez um ligeiro favoritismo por jogar em casa. Só. Isso não significa que vai ganhar, não. Mas... E a Ponte tem a obrigação de propor o jogo. Sim. De buscar a vitória. Ela não vai começar... Cara, eu acho bem equilibrado. Vai ser cara. Vai ser um dos melhores. Espero que seja um dos melhores. O próprio fator campo, que antes de começar a gente pode colocar como favorável à Ponte... Mas, de repente, o Guarani faz um jogo consistente no início do jogo, ele consegue abafar a torcida, como aconteceu no último derby. Apesar do primeiro tempo ter sido bom para a Ponte não conseguiu matar, não conseguiu definir. O Guarani cozinhou, levou, segundo tempo voltou melhor e ganhou o jogo. A partir do momento que o Guarani faz o gol, a torcida vem abaixo, aí os protestos começam, a Ponte se perde e não ofereceu resistência. Então, eu acho que até a possibilidade... Começou o pau de ponte. Eu tô só esperando. Não, eu acho que até o fato de jogar em casa... Não estão falando nada do Guarani, só estão falando da Ponte. Até o fato de jogar em casa, num primeiro momento, dá a impressão que a Ponte pode tirar proveito. Mas, de repente, se a coisa não fluir, o Guarani pode tirar proveito da torcida. Imagina o Guarani faz gol, 5 do primeiro tempo. Então... Aí... Reverte, muda o cenário totalmente, o Guarani vai ficar na boa. A Ponte tentando empatar, buscando agredir, o Guarani saindo na boa. E a Ponte tentando agredir sem aquela, né? Aquela impetuosidade. Então, jogo perigoso e muito equilibrado. Tá bom, né? Eu acho que o Guarani chega um pouco mais confiante, né? Principalmente pela molecada também, que tem mostrado serviço aí também, molecada que não tem tanto compromisso, né? Principalmente o João Marcelo, o próprio Denis Júnior também, que jogou muito bem ontem, até o João Vitor, né, que marcou gol também ontem. Eu acho que o Guarani chega um pouco mais leve para esse confronto. A Ponte tem aquela obrigação de vencer, perder o último derby, né, na Série B do ano passado. A torcida vai cobrar uma boa entrega da equipe, voltar a vencer o derby, mas o Guarani chega um pouco mais tranquilo e um pouco mais também leve, por causa desses jogadores que estão à frente. Molecada sem compromisso nenhum, evidentemente tem que defender as coisas do Guarani, mas querendo mostrar serviço também. Eu acho que o Guarani chega um pouco favorito para esse clássico de domingo, viu, Léo? Mesmo sendo no Moisés do Carelli. Agora tem aquela coisa, né, do treinador ficar... Não sei se é o caso do Maurício, né, que os treinadores eles defendem muito o emprego, né? Então, por exemplo, o Maurício, ele ganha do Água Santa com a molecada jogando bem. Eu vou soltar essa molecada pra cima da Ponte. Será? Mas... essa molecada, não sei o que. Aí pega e pensa em colocar os... Porque o Matheus Regis entrou, tudo bem, o jogo já estava definido, mas eu não gostei do Matheus ali pelo lado direito. O Isaac ainda não desabrochou. Eu não mudaria. O Scheibe tocou num ponto importante da questão da molecada do Guarani, mas também... E essa molecada da Ponte que ganhou do Noroeste fora de casa, esse time misto da Ponte que tem dois jogadores... Eu acho que em termos de confiança... Sentiu, hein? Eu acho que em termos de confiança, até eu acho que eu acredito até numa igualdade. Isso que eu queria falar. É que a vitória do Guarani, ela chama mais atenção da maneira que foi. Pelo placar, goleada e tal. Mas em termos de confiança, eu não vejo diferença. O Guarani chega mais confiante. Mordeu, eu acho que chega até em igualdade. Mas é a opinião dele. É muito, sim, claro. É a opinião dele. Ele tem a opinião dele, ele acha que é o Guarani. Agora vocês dois estão rebatendo a opinião do comentarista. Então, sim. É um contraponto. Estamos conversando. E você percebe que o Cabelo sempre na esteira do Carlão? Não é na esteira do Carlão, porque eu puxei o assunto. Sempre. Entendeu? O Scheibe trouxe a opinião dele. O Scheibe chegou aqui e falei, gente, eu acho que o Guarani chega mais pronto pro jogo. Os dois que até então estavam dizendo aqui, acho que é um duelo equilibrado, um ponto de equilíbrio. Talvez o fator estádio seja diferente. Foi o Scheibe colocar a opinião dele. Não, peraí, não dá pra falar isso. A Ponte também é favorita. Pelo amor de Deus. Estabelecer pelo amor de Deus. A desordem e o caos nessa mesa. Ô, Scheibe, eu estou falando asneira, Scheibe? Tá falando, Liel. Parece que mordeu, né? Mordeu. Os dois morderam. Morderam muito, Scheibe. Eu tô aqui no YouTube. Ô, Lupe, deixamos eles falando por 5 minutos. Não, é um ponto de equilíbrio. Talvez a Ponte, por jogar em casa, fator torcida,
Foi só o Scheibe se manifestar. Nossa. Não, na verdade, eu acho que o Guarani chega melhor. mas pediram a palavra na hora. Parece sessão de deputado. Questão de ordem, Questão presidente. de ordem. Aliás, eu tô aqui no YouTube. Eu vou parafrasear o meu amigo Rafael Pio. Torcedor aqui não. Deixa eu mandar um abraço aqui. Que esse Almeida, Enzo Uriani. Tá aqui, ó. Lá vem. Tem coisas que nunca mudam. O Eliel zicou meu Verdão mais uma vez. Saudade de vocês, meus amigos. Equipe incrível. E ele manda aqui também. Onde ele tá agora? Deve estar no Pede pro Carlão ser menos clubista. Então, pô, então. É a opinião do Enzo. Cara, e o Enzo te conhece, não é qualquer um. O Scheibe com uma cajadada matou 2 coelhos, velho. Com um tiro, pum, caiu Tá com 2. sono, hein? Tá com sono. Ô, velho. Ó, vamos fazer um cara a cara aqui rapidinho? Vambora, abre o cara a cara aí, Eduardo Rodrigues, o famoso Bobô. Abriu. Ó, futebol é momento. E não é. Essas Futebol é momento. escalações são prováveis, tá? Vamos lá. Eu coloquei no mesmo esquema tático pra não ter problema. Exatamente. Começando pela meta. Quem que é aqui? Aqui é o Guarani e aqui é a Ponte. Perfeito. Não, mas então tem que ser a Ponte primeiro, que é a mandante. Então aguenta mais 5 minutos pra eu Não, trocar pode aqui. deixar. Então tá bom. Diogo Silva ou Gabriel Mesquita? Eu começo por você, Cabelo. Diogo Silva. Coração. Não, é opinião. Scheibe. Diogo Silva. Carlão de Freitas. Diogo Silva. Lupe. Eu fiz a escalação, não preciso votar, né? Não, já foi, já tá decidido. Vai o Diogo Silva, os caras já votaram. Exato. Lateral direito. Maguinho ou Lucas Jussen? Antônio Lupe. Eu vou votar no Maguinho. Carlão de Freitas. Maguinho. Cabelo. Ele Maguinho. não aguenta, cara. Scheibe. Jussen. Vamos lá. Vai anotando aí, Cabelo. Primeiro zagueiro. Rafael ou Simon? Lupe. Por incrível que pareça, eu vou votar no Rafael. Carlão. Rafael. Cabelo. Simon. Não, é momento. Scheibe. Vou votar no Simon também. Empatou. Ah, Rafael, né? Tá bom. Termina com El. Quer que eu desempate? Rafael do Guarani. Rafael Justen. Não, é o Lucas Jussen. Esse é Rafael só. Rafael, beleza, tá anotado aqui. Segundo zagueiro. Muito bem. Bora lá. Lucas Rafael do Bugre Coloquei ou um. Arthur da Ponte? Começa contigo, Cabelo. Se quiser inverter, colocar o Danilo Barcelos. Mano, vamos deixar o ele Arthur. não votou em ninguém do Guarani. Eu prefiro o Arthur nesse momento. Scheibe. Arthur também, minha experiência. Lupe. Eu vou votar no Rafael, Lucas Rafael. Carlão. Arthur venceu. Lateral esquerdo, Emerson do Bugre ou Danilo Barcelos? Carlão. É boa essa briga, hein? Cara, como lateral, Emerson. Cabelo. Danilo Barcelos. Não. Tá acompanhando um jogo do Guarani. Scheibe. Emerson tá comendo a bola, velho. Emerson. Mas tudo bem. O Danilo Barcelos é bom jogador, mas hoje o momento é o Emerson. Lateral, o Emerson tá jogando bem. Emerson, Vamos tá lá. anotado aqui, gente, sem polêmica. Que vergonha, gente. Bom, primeiro volante. Emerson da Ponte Isso, Emerson Santos. ou Natan? Começa por você, Carlão. Depois de ontem, né? Natan, né? Futebol é momento. Cabelo. Natan. Olha, golaço, hein? Por isso tá chovendo. Scheibe. Também vou no Já deu, Natan. Natan já venceu. Segundo volante, Léo Oliveira ou Matheus Sarará? Carlão. Cara, equilibrado. Eu vou de Léo Oliveira. É, equilibrado, mas se tiver que escolher um, né? Vamos no de... Cabelo. Matheus Sarará. Scheibe. O cabelo. Léo Oliveira. Léo Oliveira. Léo Oliveira, 3-1. É que ele quer mostrar que é imparcialzão, né? Meia. João Vitor ou Vilhena? Carlão. João Vitor. Cabelo. João Vitor. Scheibe. João Vitor. Lupe. Se fosse o gordinho... Darley ou Luiz Miguel? Darley. É que eu esqueci de um N aqui, mas... Darley ou Luiz Miguel? Carlão. Luiz Miguel. Luiz Miguel. Ataque, acho que é mais... Scheibe. Também, Luiz Miguel. O taxista, né? Já foi. 3, então. Vitor Andrade ou Deni Júnior? Carlão. Essa é boa, hein? Características diferentes, acho que até jogariam juntos, mas eu vou de Vitor Andrade. Vitor Andrade. Scheibe. Também vou de Vitor Andrade, desde o jogo contra o Corinthians. Já deu Vitor Andrade. Jean Dias ou João Marcelo? Lupe. João Marcelo. João Marcelo. Menino. João Marcelo. João Marcelo levou. Sim. Nós temos Maurício Souza ou Alberto Valentim? Antônio Lupe. Essa é boa também. Cara, eu vou
Nossa, essa é difícil demais. Mas eu vou... Pela coragem, eu iria no Valentim pelo que ele fez no último jogo. Mas pelo que tá colocando em campo, Maurício Souza, meu voto é de Maurício Souza. Carlão. Não é no contexto geral, tá? Não é beleza. Primeiro ponto. Ah, bom. Mas eu acho que tão equilibrado como o jogo é esse duelo entre treinadores, né? O Maurício apostando na base, o Alberto com um time mais veterano, né? Cara, o Alberto já tá na estrada, né? O Maurício é uma novidade. É uma novidade e uma surpresa importante, né? Legal. Precisava em Campinas de um Vamos, cara meu desse. filho. Vamos de Maurício. Maurício Souza. Maurício já levou, Chay, mas quero ouvir seu voto. Já levou. Então, depois do intervalo, nós vamos trazer o vencedor e já vem também o derby do sarcófago para quem tá acompanhando a gente, hein? Depois do intervalo. Arena CBN. Oferecimento: comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no Arena CBN para informar que amanhã, às 6 da noite, tem Vôlei Renata em Minas pela Superliga Masculina no ginásio do Taquaral. Olá. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. São 4h59, vencedor do derby aí, do nosso cara a cara. Quem foi, Cabelinho? Foi o Guarani, com 7 indicações. Guarani com 7 indicações, perfeito. Vamos abrir o sarcófago já. Sarcófago especial do derby, hein? Sarcófago especial Derby 209. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Já manda, Cabelo. Jogo, pode mandar já. Ponte Preta 0, Guarani 2. Que ano que foi, meu caro? 1979. Quem no venceu? Pacaembu, 2-0 Guarani. Gols de Capitão e Zenon. Guarani, derby histórico. Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Renato e Zenon. Capitão Careca e Bozó. Técnico Carlos Alberto Silva. Ponte Preta de Carlos, Toninho Oliveira, Eugênio Nenê e Toninho Costa, Vanderlei Paiva, Lola, depois a Frane Mestre de cá, Lúcio, Oswaldo e João Paulo, técnico Cilinho. Olha só, hein? Que só times, é muito hein? craque no Que e um derby isso? histórico, né? Com mais de 38 mil torcedores no Pacaembu. Vitória do Bugre, 2-0. E a música? Gilberto Gil, Realce. Que bonito, hein? Boa. Bom, depois a gente dá um jeito de subir nas redes sociais aí pro ouvinte que tá acompanhando. Dava pra ter colocado enquanto você falava a escalação, mas depois a gente programa de subir nas redes sociais essa imagem bem legal aí. Bacana história.
Palpite do derby agora. Quero ver agora. Atenção, tá encerrado. Todo mundo que mandou o palpite tá concorrendo aos trezentão do Giovanetti, hein? Quem vence o derby, Carlão de Freitas? Não tem empate, né? Tá Não. fora. Ponte Preta. Quem vence o derby, Antônio Lupe? Eu vou falar empate. Antônio Lupe, quem vence o derby? Ninguém. Eu tô perguntando quem vence, Antônio Lupe. Eu vou responder, já respondi. Ninguém. Fala tem que ser um vencedor, Antônio Lupe. Ninguém. Rapidinho, vai. Não vou falar. Fala e sai do microfone. Eu sei quem que ele vai falar. Ele falou Ponte Preta. Não foi, não. Quem vence o derby, Cabelo? Ponte Preta vence. Quem vence o derby, Fábio Scheibe? Só para informar antes do palpite que foi sorteado o adversário da Ponte Preta na Copa do Brasil, o Concórdia de Santa Catarina, né? Mas eu acho que no derby dá o Guarani 2-1. Atenção, vem aqui, Lupe. Ai, meu Cabelo, vem aqui também atrás de mim. Vem todo mundo. Nossa, que delícia. Põe eu na tela cheia aí, por favor. Vamos lá, vem cá, Carlão. Vem. Jura que eu vou fazer parte disso? Vamos lá. Vai. Até o Carlão vir e acabou o programa. Atenção pra todo mundo que tá assistindo. Hoje é sexta-feira. Tem que abaixar. Porque Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro, 5:01. Ai, meu Quero Deus. dizer pra vocês o seguinte. Que bonde, hein? Nada, absolutamente nada tira a vitória do Guarani do derby. Quando eu digo nada, nada mesmo. Guarani, 3-1 pra cima da Ponte Preta. Domingo, 14h, a gente tá de volta. Tchau, gente. Arena CBN. Oferecimento: comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Up Men 0800 591 2223.